Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Linux. Essa daqui vai ser a aula 3. Observem pelo título, Instalação do Linux e os primeiros passos. Esse era o título da aula 2, mas como vocês devem ter percebido, a aula 2 ela ficou muito extensa, eu optei por encerrar o vídeo e falar dos assuntos que ainda seriam abordados numa aula à parte, mesmo porque faltava bastante coisa para abordar, tá? Então, vocês estão vendo aí que os assuntos dessa aula deveriam ser ensinados na aula anterior, mas por ser muita coisa, né, eu vou dar nessa aula histórico de comandos, tá? Configuração do teclado, configuração do mouse, desligamento e inicialização. Aí em desligamento e inicialização é bom explicar que vai ter uma aula só disso, tá, pessoal? Então não é isso daqui vai ser uma abordagem bem superficial acerca de desligamento e inicialização, só para a pessoa saber como desligar e algumas questões relativas à inicialização do sistema operacional Linux. E também a gente vai ter um pouco de introdução ao Shell Bash, tá bom? Então, pessoal, histórico de comandos. O que é o histórico de comandos? Como o próprio nome diz, histórico de comandos, ele é uma relação de todos os comandos que você digitou previamente, é um histórico, tá? Toda vez que você digita uma sequência de comandos, essa sequência de comandos vai sendo gravada na memória RAM, tá? E em um segundo momento ela é gravada num arquivo no disco rígido, né? Existem alguns cursos, né, tanto na internet quanto em algumas instituições, até mesmo instituições já gabaritadas e já bastante famosas, que quando vão ensinar essa parte de histórico, essas instituições ou cursos não citam algo muito importante, que é algo que eu acabei de falar. Se vocês perceberem, o histórico de comandos ele é uma lista de comandos que ela existe em memória RAM. Essa lista de comandos, toda vez que você desloga da sua sessão, ela é gravada num arquivo, tá? Então, a maioria dos lugares apresenta o histórico de comandos unicamente como se fosse esse arquivo. Esse arquivo, no caso, ele se chama .bash_history. Nas aulas anteriores, quando eu estava digitando o comando ls, vocês devem ter percebido tanto aqui no vídeo quanto no computador de vocês também, ls-a para mostrar os arquivos ocultos, os que começam com ponto, vocês devem ter notado a presença do .bash_history. Esse arquivo ele guarda o histórico de comandos, né, que são os últimos comandos que você digitou, os últimos N comandos que você digitou. Esse número de comandos ele é personalizado, apesar de haver um padrão. Então, pessoal, esse arquivo ele existe, mas é sempre bom a gente saber o seguinte: a priori, a lista de comandos recém-digitados ela fica em memória RAM, ela não fica nesse arquivo. Depois que você desloga, essa lista é gravada nesse arquivo. Né? Depois que você desloga, que você encerra a sua sessão atual. Tá? Então é por isso que você não vê nesse arquivo os comandos que você acabou de digitar, a não ser que você deslogue da sua sessão, logue novamente, aí sim você vai ver. Tá? A gente vai ver algumas questões relativas ao histórico e esse arquivo de armazenamento do histórico de comandos, né? Essas questões relativas ao histórico seriam alguns atalhos para você acessar o histórico de uma forma melhor, executar comandos que você tem no histórico de uma forma mais rápida. Você vai ver também algumas variáveis de ambiente que controlam o histórico de comandos, controlam algumas features do histórico de comandos. A gente vai ter uma aula só de variáveis de ambiente, como eu já falei, mas pelo menos é importante vocês saberem que existe algo que controla o histórico de comandos, né? Algumas opções do histórico de comandos. A gente vai ver também o uso do comando UFC. No caso, a gente vai ter uma rápida explanada sobre o UFC, bem rápida mesmo. A gente vai falar do UFC-L, que ele tem o mesmo uso do comando history usado sem parâmetros, que seria você exibir o histórico de comandos atual. Só para vocês saberem, né, a respeito da existência do comando UFC, ele não passa de um outro comando que manipula o histórico de comandos também, e não tem nenhuma diferença relevante que faça com que seja extremamente importante você saber do comando FC com o mesmo número de detalhes do history, tá? Então, pessoal, vamos lá. O comando history, né? O comando history, se ele é digitado sem opções, como vocês estão vendo aí no slide,
ele exibe os últimos 1000 comandos digitados, né? Esse 1000 ele é um padrão, mas esse padrão pode ser customizado, como vocês vão ver mais para frente. Ele é ideal para fins de auditoria e para quando se esquece de um comando recém-digitado que seja muito longo, né? Então a gente tem um uso, né, muito comum, que seria você digitou um comando muito longo e depois você gostaria de consultar o lugar onde você tem esse comando anotado para você digitar tudo de novo, mas você não está achando, você quer pegar do próprio computador onde você digitou, você não se lembra desse comando, você vai lá no histórico de comandos e vê o comando direitinho da forma como você havia digitado, né? Um outro uso também, uma experiência que já aconteceu comigo, por exemplo, é quando você supõe que existe algum comando que é comum naquele ambiente, só que você não sabe exatamente que comando é, e você quer saber se alguém já digitou aquele comando antes naquele computador, ou naquele servidor, ou naquela máquina. Aconteceu uma experiência comigo há alguns anos atrás, né, que eu estava num servidor FTP, num ambiente que eu não conhecia, e quem tem alguma experiência com servidores FTP deve saber que é muito comum você ter um script de criação de usuários num servidor FTP. Eu precisava criar um usuário naquele servidor e não conhecia o ambiente, não era eu que administrava aquele ambiente, então eu fiz o uso do histórico de comandos. Eu filtrei, né, procurei no histórico de comandos todos os comandos que que terminam com a string .sh, que isso daí seria uma extensão para arquivos que são shell script, né? E eu vi que houve execução de um .sh lá. Aí eu peguei o nome e supus, né, pelo nome do arquivo, estava bem assim, alguma coisa como cria usuários.sh. Aí, né, eu simplesmente executei aquele comando e me livrei do problema que eu estava. Tinha que criar um usuário e usei um script de criação de usuários que ali tinha, mesmo sem conhecer o ambiente. Então, o uso do histórico de comandos ele é muito bom para isso também. Quando você quer saber se alguém digitou alguma coisa e o que essa pessoa digitou para resolver um determinado problema, você vê lá se alguém se tem algum comando no histórico de comandos que casa com aquela com a solução daquele problema que você está, ok? Um outro dado interessante também é o seguinte: cada usuário no sistema tem o seu próprio histórico de comandos. Esse histórico de comandos ele fica, como eu já expliquei, armazenado em memória RAM, né? E quando você desloga da sua sessão atual, ele é gravado num arquivo, nesse arquivo .bash_history. Cada usuário no sistema possui seu próprio histórico de comandos. Como eu já expliquei, esse histórico de comandos ele fica em memória RAM e quando o usuário desloga, esse histórico de comandos é gravado num arquivo que seria o .bash_history. Importante frisar que geralmente o arquivo vai ser esse mesmo. Esse nome é customizável, tá? Ele pode ser mudado, vocês vão ver depois como mudar ele, mas por padrão é isso e dificilmente vocês vão encontrar um ambiente que tenha um nome diferente desse. A não ser que seja uma outra distribuição, né, de Linux, que tenha o seu próprio padrão que seja diferente, mas é muito difícil. Geralmente .bash_history está lá, né, para a lista de histórico de comandos do bash. E o history, o comando history, ele tem algumas flags. Ele tem a flag "-c", que ele vai limpar o histórico de comandos. Tá? É importante frisar que para fins de auditoria, se você limpar o histórico de comandos, vai estar lá que você limpou o histórico de comandos, né? Não vai ter o comando que você digitou que poderia te prejudicar numa auditoria, mas vai estar lá que você limpou. Então, se alguém estiver procurando agulha no palheiro, não vai achar agulha, mas vai achar que alguém deu cabo daquela agulha. Então, de qualquer maneira, não vai livrar a pessoa de uma possível punição disciplinar, né? Tem também como você não limpar todo o histórico, mas apagar apenas um comando específico, né? Um comando de número N. Esse número N vocês já vão entender para que é. Tem também a opção de você gravar um arquivo com todos os comandos que estão no histórico de comandos atual, ou seja, que estão na memória RAM, né? Vamos supor que você digitou uma série de comandos, você sabe que se você deslogar
esses comandos vão ser gravados no .bash underline history, mas mesmo assim você quer gravar aquele histórico naquela hora sem você precisar deslogar. Muito simples. Você usa o history-w, como está aí, né, e um nome de um arquivo. Tá? Então vamos praticar um pouco isso daí que a gente acabou de ver. Olha que interessante. Vamos lá. Então, se você digitar o comando history sem nenhum parâmetro, ele vai exibir uma lista com todos os últimos comandos que você digitou. Essa lista, né, pelo menos boa parte dela, está em memória RAM. Importante a gente frisar isso. Ela não está no arquivo bash underline history. Esse arquivo bash underline history é esse aqui. Vocês já devem ter visto quando vocês deram ls-l no diretório pessoal do usuário que vocês estão logados. Olha o arquivo aqui. Bash underline history. Se você dá um cat nesse arquivo, você vê o histórico também. Tá? No entanto, é como eu havia explicado. A lista que vocês obtêm quando vocês dão o comando history, ela é a lista dos últimos comandos que você digitou e essa lista está na memória RAM, ela não está em arquivo. Isso só vai ser gravado em arquivo, né, que no caso nesse arquivo aqui, o .bash underline history, quando você deslogar. Ok? Muito bem. Quando você digita então history, vou digitar de novo aqui para vocês observarem. Tá? Vocês vão ver que existem duas colunas aí. A primeira coluna tem uma numeração de 1 até n, no caso aqui 1 até 346. E na segunda coluna tem um comando que vocês, porventura, digitaram. Né? Tem o comando que vocês... os comandos, melhor dizendo, que vocês acabaram de digitar. Aquela flag "-d" que está lá no slide, quando a gente cita que se a gente quiser apagar um comando específico do histórico de comandos, a gente usa a flag "-d" e um número, esse número a gente pega dessa coluna da esquerda. Então, se a gente digitar history "-d, e vamos colocar aqui, pegar um exemplo aqui, ó, esse comando número 336, estão vendo? Echo isso daqui, ó. 336. Eu vou digitar aqui 336 e depois vou dar history de novo. O comando 336 foi apagado. Quem estava debaixo dele subiu. Olha só que interessante. Né? Se você digitar history "-c", você vai apagar tudo. Você vai limpar o seu histórico de comandos atual. Ok? O history "-w", ele vai gravar em um arquivo o histórico de comandos atual. Então, ele vai pegar todas essas 347 linhas aqui e vai salvar num arquivo. Digamos que esse arquivo seja arquivo de histórico.dat. Aí, ó, gravei. Eu vou ler o conteúdo desse arquivo. Olha lá. Eu gravei todos os comandos nesse arquivo à parte. É óbvio, se eu deslogasse, como eu já expliquei, esses comandos eles iriam para o arquivo de histórico de comandos, que é o .bash underline history. Mas se eu não quero deslogar, eu quero gravar para já e inclusive escolher outro arquivo, seria dessa forma. Como eu já expliquei o que eu gostaria de explicar aqui do histórico de comandos, agora eu vou usar a flag "-c. E eu limpei o histórico de comandos. Perdão, errei. Aqui está. Só tá os últimos dois comandos que eu digitei, né, depois que eu limpei o histórico. E é importante a gente citar também, vocês já devem ter percebido isso, claro, quando você aperta as teclas para cima e para baixo no seu teclado, vocês acessam os últimos comandos que vocês digitaram no histórico de comandos, né? Então, toda vez que eu vou apertando para cima e para baixo, eu vou acessando os últimos comandos. Depois que você dá um history "-c",
prova que você tem um histórico totalmente limpo e que você aperta para cima não tem mais nada, né? Então é interessante a gente citar isso daí também. Principais atalhos para o histórico de comandos, né? A gente digita alguns comandos aqui, né? Para popular um pouco o meu histórico de comandos. Eu já populei bastante. Tenho 8 comandos aqui. A gente tem um atalho muito interessante que seria o seguinte. Vamos supor que você quer executar o último comando que você digitou, mas você não quer digitar tudo aí de novo. Muito simples, você aperta o ponto de exclamação 2 vezes, você vai dar um Enter, tá? E você vai executar o último comando que você digitou. No caso, o último comando que eu executei é o próprio History. Eu dei o ponto de exclamação 2 vezes, pressionei Enter, ele executou o comando History. Olha lá um comando ls-la. Ele é um número 7, tá vendo? Então, se eu digitar o ponto de exclamação e o número 7, eu dei um ls-la. Se eu digitar um ponto de exclamação, um número menos e um outro número, eu vou fazer a mesma coisa que digitar o ponto de exclamação e um número. A diferença é que a ordem que ele vai considerar o que é o comando 7, por exemplo, né, de 1 até 8 aí, que eu tenho de relação de comando. O comando 7, ele não vai contar do 1, ele vai contar do 8 para baixo. Ele vai fazer uma contagem inversa, né? Isso daí pode ser útil em algumas situações, a maioria das pessoas não costuma usar isso, mas é bom explicar que existe aí o recurso, tá? Enfim, o recurso está aí. Agora, a variável de ambiente. Principais variáveis de ambiente controladoras do histórico. A gente tem as variáveis hist_control, a variável hist_size, hist_file_size, hist_time_format e hist_file. A variável hist_control, vocês podem ver que ela pode ter um de 3 valores, tá? Que no caso, esses valores podem ser ignore space, que é o nome ignorar espaço em inglês, né? Ela pode ter o nome ignore dups e ela pode ter o nome ignore both, tá? Eu vou explicar para vocês exatamente o que é isso. Hist size. O que é hist size? É o tamanho do histórico de comandos, tá? Hist file size é o tamanho máximo do arquivo de histórico de comandos no HD. Hist time format, ele é o formato, né, em que as informações serão armazenadas no histórico de comandos. Essa variável é muito importante para a gente usar com data. E histfile é uma variável de ambiente que ela vai controlar o nome do arquivo de histórico de comandos no HD, que por padrão, se a gente não definir nada nessa variável, é o bash underline history e é o que vocês vão encontrar em 98% dos ambientes que existem por aí, ok? Então, pessoal, explicar mais ou menos o que é cada uma dessas coisinhas, né? A variável hist_control, vocês vão ver que ela tem, como eu expliquei, um daqueles 3 valores, ignore space, ignore dups ou ignore both, tá? Aqui no caso está escrito ignore dups, e isso daí é o valor padrão dessa variável de ambiente, pelo menos aqui no meu caso. O que significa cada uma desses valores possíveis que essa variável pode ter, né? Lembrando, se vocês já conhecem um pouco de programação, acho que vocês já sabem o que é uma variável. Se vocês não conhecem, provavelmente vocês estão entendendo um pouco do que eu estou falando, né? Pô, mas o que é uma variável de ambiente? Eu não sei nem o que é uma variável. Não se preocupem, quando a gente chegar numa cerca de 1 ou 2 aulas para frente, eu vou ter uma aula só disso, como eu já expliquei, tá? Então apenas saibam que as questões que eu estou falando são controladas por essas variáveis. Vocês vão entender o que significa esse eco, dólar e o nome da variável, tá? Mas enfim, fato é que esse comando que eu acabei de dar, ele denunciou que a variável hist_control, ela possui o valor associado a ela, ignore dups, tá?
E poderia ter outras duas coisas também, como eu expliquei, ignore space e ignore both. O que quer dizer cada uma delas? Ignore dubs, que é isso que vocês estão vendo aí. Imagina o seguinte, você digitou um comando, ele foi armazenado no histórico de comandos, certo? Mais para frente, você digitou o mesmo comando, depois. É um comando duplicado. Se a variável histControl tiver com o valor ignoreDubs, ela vai ignorar as entradas duplicadas e vai salvar uma entrada só, como se você tivesse digitado aquele comando apenas uma vez. Tá? Ignore space. O que quer dizer o ignore space? Toda vez que você digitar um comando e colocar um espaço antes, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um ls aqui, ó, né? Dei um ls normal, só que eu poderia ter feito isso daqui, ó, espaço ls. Eu dei um espaço antes. Vocês perceberam aí, ó? Tem um espaço antes do ls. Quando eu dou um enter, ele vai executar os dois comandos da mesma forma. Só que se a variável histControl tiver com o valor ignore space, esse comando que eu digitei com espaço, ele não vai para o histórico de comandos. Então, muita gente nessa vida já escapou de auditoria por ter feito algum comando que não podia fazer no sistema operacional, né, que vai contra as regras daquela empresa ou é perigoso para o ambiente, para você comprometer a saúde do sistema operacional. Né? Muita gente já escapou de ser pego porque digitou o comando que não podia digitar, só que com espaço na frente. Às vezes de propósito, às vezes não. Né? Por quê? Porque a variável histControl estava com ignore space. O comando que ele digitou com espaço na frente não foi salvo no histórico de comandos. E o ignore both, que é o último valor que eu tinha comentado, ele vai ignorar as duas coisas. Se você digitar um comando duplicado, ele não vai salvar no histórico de comandos, e se você digitar um comando com espaço na frente, ele também não vai salvar no histórico de comandos. Então é importante você saber dessa variável histControl para você saber que às vezes ou um comando não vai ser salvo no histórico de comandos por ser duplicado, ou ele não vai ser salvo por ter espaço na frente, ou as duas coisas. Tá? Nesse caso aí, ele salva coisas no histórico de comandos que eu digitei com espaço na frente, mas ele não salva a entrada duplicada porque ele está com ignore dubs. Okay? Essa é a variável histControl. HistSize, vamos ver, muitas vezes a variável ela não está definida com um valor padrão. Tá? Vamos ver se nesse caso está. HistSize. Agora está sim. HistSize 1000, o que é isso? É o tamanho do histórico de comandos, tá? Só que observem o seguinte, esse tamanho ele tem influência na memória RAM. Lembre-se disso. À medida que você vai digitando os comandos na memória RAM, os comandos na linha de comando, esses comandos vão sendo salvos no histórico de comandos que está na memória RAM, né? Como eu já expliquei. E o tamanho desse histórico de comandos vai ser de até 1000 comandos. Se você já tem 1000 comandos no seu histórico de comandos, você digitou mais um comando, o primeiro comando que você digitou lá atrás, ele é eliminado. Tá? Então, nesse caso aí, 1000 poderia ser 2000, 3000, 5000, enfim, o valor que você achar mais conveniente. E o hist file size, vocês lembram lá do .bash underline history? O hist file size ele é uma variável de ambiente que controla o tamanho máximo de linhas que o .bash underline history pode ter, tá bom? Vamos ver se ele tem aqui também. Hist file size. Olha, é 1000 também, ok? Isso daí tudo, pessoal, eu posso mudar, tá? Vocês vão ver mais detalhes a respeito como é que muda uma variável de ambiente na aula correspondente, mas só para já dar o gostinho aí para vocês, lembra daquele histControl que está ignore dubs? HistControl igual a ignore both. Olha lá, eu mudei o valor do histControl. Nesse momento, com o ignore both, como eu expliquei, ele vai ignorar ambas as coisas. Ele vai ignorar tanto comandos que foram digitados com espaço na frente, quanto comandos que são duplicados. Nessas duas condições, o comando não vai ser salvo no histórico de comandos.
Isso daí bastou eu alterar o valor da variável e ele passou a se comportar dessa forma, ok? É assim que muda o valor de uma variável. Você coloca o nome dela, igual e o valor. Agora, vamos ver a HistTimeFormat. Eu acredito que essa daqui não vai ter nenhum valor associado a padrão. Não tem. HistTimeFormat. Essa HistTimeFormat, pessoal, o que acontece é o seguinte. Para fins de auditoria, muitas vezes você vai ter que olhar o histórico de comandos e você vai ter que ver que existe um determinado comando, um determinado número de comandos que são de seu interesse na análise do histórico, né? Só que, surpresa, quando que a pessoa que digitou esse comando digitou? Quando que foi? Que horas, né? Por padrão, como a variável HistTimeFormat não é definida, vocês não vão ver. O que vocês vão ver é isso. Vocês vão ver os comandos, né, com o respectivo número do lado esquerdo, mas vocês não vão ver a hora que ele foi digitado, o dia que ele foi digitado. Se vocês alterarem a variável HistTimeFormat, vocês podem obter essa hora, tá? Vocês podem obter essa hora, essa data, a partir do momento que você seta um valor correto para essa variável, todo comando que é salvo no histórico de comandos ele é salvo com data e é salvo também com a hora, tudo bem? E o HistFile? Olha lá o HistFile, né? Eu acredito que se vocês entendam um pouco de inglês e pela saída que eu acabei de digitar, vocês talvez já devam ter sacado o que significa essa variável de ambiente. Ela define o nome do arquivo do histórico de comandos no HD, que no caso é o .bash_history. Como eu expliquei, eu nunca cheguei a ver, não sei se existe um ambiente com essa especificidade, mas eu nunca cheguei a ver nenhum ambiente onde você tem um nome muito diferente disso, né? Geralmente o pessoal aceita o padrão do sistema operacional mesmo e deixa .bash_history mesmo, tá? Então, pessoal, aí a gente tem o comando FC, né, que ele é uma alternativa ao history. O que o comando FC faz? Ele é a mesma coisa que o history, ele manipula o histórico de comandos. Como eu expliquei, vai ser redundante eu ensinar em profundidade para vocês o comando FC, mesmo porque eu já dei uma boa explanação sobre o uso do history e vocês já conseguem se virar no histórico de comandos com ele sem nenhum problema, né? Mas o comando FC ele é muito difundido e usado muitas vezes em alternativa ao history para você listar o histórico de comandos. Apenas isso. Você dá um FC-L e ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que o comando history faz, ou seja, ele vai listar o histórico de comandos. A diferença é que é um comando mais curto, tá, pessoal? FC, tem gente que prefere digitar FC do que history, enfim. Se a pessoa, né, tem essa preguiça, né, por assim dizer, né, por mim tudo bem. Cada um usa o comando que achar melhor, tá? Se você se interessou para mais informações, você pode consultar o manual desse comando por meio do comando man_fc. Tudo bem, pessoal? Vocês vão ver também mais explicações sobre o man mais para frente. Configuração do teclado. Pessoal, quem nunca pegou aquele teclado que você digita um acento e sai outro? Vocês vão digitar um colchete e sai uma chave. Vocês vão digitar uma barra, sai uma interrogação e por aí vai, né? Isso daí é quando o teclado, né, no sistema operacional, ele está configurado, o mapa de caracteres que está configurado no sistema operacional não é um mapa de caracteres ideal para aquele modelo de teclado que você tem, né? Então, algo muito comum é você ter um teclado padrão ABNT2, que é um teclado padrão brasileiro, e no sistema operacional está configurado para o padrão americano, ou vice-versa. Também é muito comum quando o usuário ele tem um sistema operacional instalado em português, usa um teclado português, tudo bonitinho, ele vai lá e compra um teclado americano, né, um teclado padrão americano, que não tem acento, não tem nada, e aí ele não consegue usar o teclado decentemente porque ele aperta uma tecla e sai outra porque o sistema operacional não está preparado com um mapa de caracteres correto para o teclado padrão americano.
O comando load keys, ele cuida desses problemas, tá, pessoal? Você dá load keys e o mapa de caracteres que você quer e ele carrega o mapa de caracteres corretamente. Vamos ver isso daí na prática? Observem, pessoal, que já está absolutamente correto. Eu estou digitando aqui todas as teclas aqui para testar e está tudo ok aqui no meu teclado, tá? Então, preciso simular um problema para vocês observarem. Eu vou carregar o mapa de caractere errado, tá, pessoal? Load keys. Load keys, US tracinho acentos. Muita gente vai pegar um teclado assim, ó. Agora tá errado. Eu tô digitando um tio, tá vindo um acento agudo, tá? Eu tô digitando um colchete, tá vindo uma barra invertida. Olha só. Eu tô digitando aspas, tá vindo uma crase. Tô digitando aspas duplas, tá vindo um tio e por aí vai. Vocês entenderam o espírito da coisa. Então eu tenho um cenário aqui que eu tô com um padrão errado. O que eu deveria fazer? Load keys BR-ABNT2. Por um acaso, eu sei que esse é o nome do mapa de caracteres para o padrão brasileiro, BR-ABNT2. É importante vocês saberem disso. Lá em cima eu tinha digitado S-acentos. É o mapa de caracteres para teclado padrão americano, tá? Olha só, ele carregou o mapa de caracteres correto, né, do ABNT2, e nesse momento meu teclado voltou ao normal. Ok? Tem também, pessoal, a flag "-d". O que é a flag "-d"? É muito difícil vocês lidarem com essa situação, mas às vezes o mapa de caracteres que está configurado, ele é tão bizarro, mas tão bizarro, que você simplesmente não consegue usar o teclado. Não é nem questão de um acento ou outro que está com problema, ou está configurado com outro mapa de caracteres. Simplesmente o mapa de caracteres que está configurado tá tudo errado. Nenhuma tecla você consegue configurar, né? Nesse cenário, se você dá load keys "-d", ele vai configurar um mapa de caracteres padrão para você conseguir usar na maioria das vezes. Então, nesse caso, você daria o load keys "-d" e depois você daria o load keys com o mapa de caractere que você quer usar. Ou, se você quiser, você pode dar o load keys "-d" e direto, né? Você dá um espaço depois, né? Coloca o nome do mapa de caracteres que você quer usar e pronto, seu teclado está configurado. Vocês estão vendo aí que a informação que ele está carregando, né, é um arquivo compactado, tá? Lá do diretório /lib /k kbd /keymaps /i386 /kvert e o nome do arquivo. É importante citar para vocês que, dependendo da distribuição, esse mapa de caracteres, esse arquivo do mapa de caracteres vai ser carregado de um lugar diferente, tá? Aqui no CentOS 6 ele é carregado daí ele é carregado daí desse diretório, ok, pessoal? Configuração do mouse, tá? Agora a gente tem um item interessante aqui. A maioria das pessoas que vão trabalhar com Linux vai acessar um servidor, né? É bem provável que, né, o Linux, o sistema operacional GNU Linux, ele tem crescido nos últimos anos. É muito possível que algumas pessoas vão lidar com desktop Linux, né, no trabalho. Não é muito comum, mas vai acontecer bastante, né? Só que hoje 90%, 80%, uma maioria muito grande das pessoas que trabalham com Linux mexem com servidores, né? E aí, quando você tem um servidor com Linux, você não vai ficar lá no data center gelado, né, no cage, onde fica lá o rack que o seu servidor está, e você vai mexendo, administrando o seu sistema operacional Linux. Não. Você fica num escritório, numa mesa, né, com ar-condicionado, acessando o servidor de forma remota, tá, pessoal? Esse acesso remoto, muitas vezes a pessoa usa um software chamado PuTTY. Se o computador dela for Windows, para acessar uma máquina Linux de forma remota, ela vai usar um binário chamado PuTTY, que é um binário muito famoso com quem trabalha com Linux, né? Ele basicamente serve para você acessar um sistema Linux remotamente. Esse
esse put, né, esse software para acesso remoto, ele já permite que você use o mouse para você selecionar textos, mesmo na tela preta mesmo, né, diretamente no shell, na linha de comando. O put já permite que você selecione textos e faça operações de copiar um texto, um comando, e você colar ele, tá? Então, como você já vai ter essa facilidade, muitas pessoas não se preocupam com essa parte de mouse no Linux, né? Porque, por mais que seja só comando, às vezes as pessoas querem usar o mouse para selecionarem um texto, tá? E posteriormente colar ele. Às vezes é um texto muito grande. Opa, deixa eu salvar esse texto aqui, deixa eu selecionar, né? Então ela já vai conseguir fazer isso daí pelo put, mesmo sendo tela preta. No entanto, se por um acaso vocês não estiverem usando o put e estiverem localmente na máquina, no data center, e vocês precisarem de mouse, vocês podem usar um pacote chamado GPM. O que é o GPM? Ele é um pacote, né, que quando instalado ele te dá um serviço no sistema operacional que ele simula um mouse, tá? Desse jeito aqui, ó. Olha só. Eu vou dar um install GPM. Muito bem. Vocês vão ver o que o comando yum faz. Basicamente o que eu fiz foi instalar um programa, tá bom, pessoal? Para vocês, falando de uma forma bem simples, eu instalei um programa. Esse programa ele se chama GPM, tá? Então eu tenho um serviço agora que eu instalei um programa, eu tenho um serviço, eu vou iniciar o GPM. Iniciei. E nesse momento eu tenho um mouse aqui, tá vendo? Diretamente na tela preta aqui. Eu consigo selecionar, eu consigo copiar alguma coisa, tá? Se eu clicar com o botão direito, eu vou promover uma cópia, né? Só o fato da gente selecionar, a gente já copiou. Clicou com o botão direito, colou. Da mesma forma que é no put, né? Então, quando vocês precisarem de mouse, usem o GPM diretamente na linha de comando, né? Quando vocês precisarem de mouse diretamente na linha de comando, usem o GPM. Caso vocês não tenham uma interface gráfica, que é claro que estamos contando aqui no escopo desse curso que vocês não vão ter, e se não tiverem, que já é o esperado, vão ter que estar preparados para se virar sem a interface gráfica, né? E um outro item muito importante que eu gostaria de comentar também a respeito dessa coisa de mouse no Linux, né? Vocês lembram quando eu comentei a respeito dos tipos de arquivo? Eu falei que existia um tipo de arquivo que quando você dava o ls-l, lá na primeira coluninha aparecia um C, né? Vamos dar uma olhada aqui? Eu estava com o mapa de caracteres errado. Aqui. Aqui, pessoal. Vocês lembram aqui, ó? Esse primeiro caractere aqui, C, o que isso significa? Significa que esse arquivo ele é do tipo um device de caracteres, né? Esse arquivo /dev /input /mice, ele é um arquivo de dispositivo que representa o meu mouse, tá, pessoal? Lembra que eu falei que tudo pro Linux é considerado um arquivo? O monitor é um arquivo, o mouse é um arquivo, o teclado é um arquivo, né? Então, quando você tem um hardware qualquer que você coloca na sua máquina, o sistema operacional Linux, ele reconhece esse hardware que você acabou de colocar, como se fosse um arquivo, tá? E o arquivo que representa o meu mouse, ele é o arquivo /dev /input /mice, ok? Se eu tivesse num servidor ou numa máquina ou num computador cujo o meu mouse fosse PS2, esse arquivo seria esse aqui, ó, que não existe, tá? Mas eu vou digitar só para vocês verem o nome. /dev /pcaux. Olha só, ele não existe, mas vocês podem ver que está aqui no slide também, ó. /dev /psaux, perdão, PC não, psaux, tá? /dev /psaux. Esse arquivo seria a mesma coisa desse arquivo aqui se fosse um mouse padrão PS2. Mouses padrão USB seria /dev /input /mice. Então, provavelmente a maioria dos mouses que vocês forem encontrar hoje em dia, né? Por que eu estou falando desse arquivo? Porque ele controla um mouse, tá? Se eu dar um comando cat nesse arquivo,
Olha o que acontece agora se eu mexer o mouse. Olha só, eu estou mexendo o mouse, ó, parei de mexer o mouse, ele parou, tá vendo? Vou voltar a mexer o mouse em 3, 2, 1. Olha só. Então o que acontece, pessoal? Todo o processamento do sistema que o sistema operacional está recebendo do hardware, né, com relação a aquele mouse, as capturas relativas à posição do mouse, onde deveria estar certo e por aí vai, elas são processadas nesse arquivo, né? Então, quando você lê o conteúdo desse arquivo, o que é o conteúdo desse arquivo? O conteúdo desse arquivo é a posição do meu mouse, só que essa posição é gravada numa linguagem que humanos não conseguem ver. Então é por isso que você está vendo um monte de caractere estranho à medida que eu vou mexer no mouse, tá? Esse arquivo ele é muito importante para programadores. Muitas vezes um programador ele precisa colocar alguma característica no programa dele que receba instruções no mouse e por onde ele vai perceber que está vindo instrução do mouse para o sistema operacional Linux. Ele vai perceber por meio desse arquivo, tá? Então, uma vez que você deu cat nesse arquivo e você está vendo todo o conteúdo dele, você entende que o mouse está funcionando. Né? Para você que vai mexer com desktop Linux, que não é muito fácil você se tornar um analista de suporte de Linux que não mexa com servidor, mas mexa com desktop, né? Pode acontecer, né? Com certeza. Por exemplo, eu conheço algumas instituições, principalmente instituição do governo, que não tem Windows, né? Os sistemas operacionais dos computadores são todos Linux, né? Nos últimos anos tem crescido, pode acontecer. Então, vamos supor, você é um cara de suporte, tem um usuário chato falando meu mouse não está funcionando, seu mouse está com problema, você não sabe se o problema é com a interface gráfica, se o problema é com hardware, da onde que está vindo o problema, você dá uma olhada nesse arquivo. Se você mexer o mouse e esse arquivo estiver respondendo, então significa que o mouse está funcionando sim, tá bom? Agora é o seguinte, pessoal, se eu dar Ctrl C, dei Ctrl C, vou dar Enter aqui, Observe, olha o que aconteceu com o meu shell. Meu shell ficou todo estranho, tá vendo? Alguns caracteres ficaram deformados, né? Se eu digitar qualquer comando aqui, os próprios caracteres dos comandos que eu digitar também vêm deformados. E as saídas também vêm todas deformadas, então virou uma bagunça. Como é que você faz para você fazer com que o seu shell volte ao normal? Você digita o comando reset. Pronto, já era. Tá? Eu li o conteúdo de um arquivo do tipo caractere, que ele recebe a posição e informações de hardware do meu mouse, né? Depois que eu dei um Ctrl C para sair daquela leitura, é importante a gente, né, se ater a isso, tem que dar um Ctrl C que você sai dessa leitura, o shell fica todo bagunçado, fica todo deformado. E nisso você dá o comando reset que ele volta ao normal. Tem muita gente que tem pavor desse comando. Não, mas eu não vou dar um comando reset que eu vou reiniciar a máquina, né? Mas não, o comando reset não reinicia a máquina, pessoal. Muitos comandos reiniciam a máquina, reset não é um deles. Podem fazer esse comando sem nenhum medo em qualquer distribuição aí que vocês não vão ter problema não. Desligamento e inicialização. Eu comentei agora sobre reset, né? Interessante que eu já vou entrar nesse item aqui. Para você desligar a máquina, um comando muito famoso que também tem lá no prompt comando do Windows, né? É o comando shutdown. Então você tem o shutdown, você tem o halt, você tem o init, você tem o reboot, você tem o power off. São alguns dos comandos que eu me recordo que você pode usar para desligar ou reiniciar a máquina, tá? Com o comando shutdown, você pode desligar ou reiniciar a máquina, tanto faz. Você consegue inclusive programar um tempo para você desligar a máquina. Por exemplo, você pode dar o comando shutdown, passar um parâmetro específico e a máquina vai ser desligada dali a X minutos. É possível fazer isso, tá? O comando init é outro comando também. Ele consegue tanto desligar quanto reiniciar a máquina, inclusive consegue fazer outras coisas, tá, pessoal? Vocês vão ver mais sobre o init numa aula que vai ser só de inicialização do sistema. O init, ele é o primeiro processo, né? Ele é o nome de um processo também, né? Além de ser um comando, ele é o primeiro processo que é carregado no sistema operacional. Mas aqui a gente está falando do comando. Se você dá um init 0, init espaço 0, você vai desligar a máquina.
init espaço sys, você vai reiniciar, tá bom? Power off é outro comando também que desliga a máquina, só que esse só desliga, esse não reinicia, tá, pessoal? Agora, a gente tem o comando reboot. Da mesma forma que o power off apenas desliga, o reboot apenas reinicia, tá? E a gente tem também o comando halt, que ele também só desliga a máquina. Agora, qual que é a diferença de todos eles? Praticamente nenhuma, pessoal. Só tem uma observação que eu acho importante dizer. Vocês lembram, há muitos anos atrás, quem mexe com suporte, com hardware, com manutenção de computadores, acho que vai entender o que eu estou dizendo. Vocês lembram de fontes de alimentação do tipo AT? Né? Se não me engano, tinha o tipo AT e o ATX, né? O ATX são as fontes mais modernas, que se eu não estiver enganado, me corrijam se eu estiver errado, acho que são fontes de alimentação de computador que existem até hoje. Quando você tinha uma fonte AT, você não conseguia desligar o seu computador por meio do sistema operacional. Vocês lembram disso? Você tinha que mandar um sinal para desligamento, os programas seriam fechados, o sistema operacional ia ser aos poucos encerrado e depois apareceu uma mensagem simpática na tela: seu computador já pode ser desligado com segurança. E era ali que você metia o dedão no botão de desligar e você desligava o computador sem medo. Depois, com o advento das fontes ATX, isso daí mudou. Quando você mandava um computador desligar, ele já desligava. Você não precisava meter o dedo lá no, no botão de desligar. Então, o que o halt faz? O halt, ele inicialmente era um comando que não desligava a máquina, ele apenas desligava o sistema operacional. Ou seja, ele colocava o sistema operacional naquele estado que falava que a gente já podia desligar o computador com segurança. Só que essa mensagem aí que eu estou falando é do Windows, né? Acho que muitos de vocês estão se lembrando aí dos tempos de Windows 95, 98, que ele exibia essa mensagem, né? O halt, no caso, é um comando para Linux, mas ele fazia a mesma coisa, ele desligava o sistema operacional e deixava a máquina, né, em condições de ser desligada com segurança, sem nenhum risco de corromper o HD ou coisas do tipo, né? Corromper o HD não, corromper os arquivos que estão no HD, né? Corromper o sistema operacional e por aí vai. Hoje em dia, pessoal, com o advento das fontes AT, o halt ele faz a mesma coisa que tudo. Ele manda desligar o sistema operacional e o próprio sistema operacional já tá vendo que está sendo desligado, já vai lá e desliga a máquina. Então não tem muita diferença. Se você dá um halt, você vai desligar do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma prática aqui com esses comandos. É bem rápido, não tem muita coisa que pode ser dita aqui. Se eu dar o comando shutdown -h em um tempo, vamos colocar aqui 10, H quer dizer halt, significa desligar, tá? Esse comando desligaria a minha máquina, tá, pessoal? A minha máquina virtual. Eu vou dar um enter, olha o que vai acontecer. Seu system será desligado em 10... O seu system é bom, né? O seu sistema será desligado em 10 minutos, tá bom? O que isso significa, pessoal? Significa que do momento que eu dei Enter, o meu sistema operacional ele vai ser desligado dali a 10 minutos, com o comando shutdown -h10, né? Eu dei Ctrl C para sair daquele comando e observem que o desligamento ele foi cancelado, tá? Se eu não tivesse dado Ctrl C, em 10 minutos ele iria ser desligado, tá? Se eu fizesse com -R, ele iria ser reiniciado em 10 minutos, né? No caso aqui, -R, colocar um outro tempo aqui. Ó, seu system será reiniciado em 45 minutos, tá bom? E se eu quero desligar na hora? Eu não quero esperar. Eu faço um shutdown -R, eu vou fazer um -R porque eu quero reiniciar a máquina, não quero desligar. E eu posso digitar 0, ou posso digitar null. Pronto, aí ele está desligando. E observem, isso vai passar rápido, observem agora, tem um monte de OK aí, tá vendo? Um monte de nome de serviço, depois do lado direito tinha OK, tá? O que é isso daí? Toda vez que você desliga a máquina, é exibida aquela tela que é mostrado que vários serviços estão sendo desligados, desativados, tá? Eu vou reiniciar o computador aqui de novo, vocês vão ver. Ó, já reiniciou, tá vendo? Pronto. Olha só.
shutdown -r now. Eu vou fazer com outro comando agora. Eu vou fazer com reboot. Ó, ele vai ser reiniciado. Observem que aquela tela vai aparecer. Quando você manda desligar, existem itens que são desativados durante o desligamento, né? Que na verdade são todos os programas que estão em execução, todos os processos que estão em execução, todos os serviços que estão em execução. Observe, olha, de novo, ele desmonta todos os sistemas de arquivos, para todos os programas, fecha todos os serviços, né? E aí depois ele desliga de vez e aí faz o reboot, né? Faz a operação de boot novamente, tá? Então toda vez que você reiniciar um sistema operacional Linux, já se prepare para você ver essa tela onde vários serviços eles são encerrados, tá bom, pessoal? É importante o seguinte, muitas vezes quando você reinicia um servidor, um computador, uma máquina, ela às vezes demora um pouco porque tem algum serviço que não responde. Às vezes ele é um processo que está travado, ele não consegue ser fechado. Então ele fica naquela tela, ele para em uma determinada linha e não consegue fechar aquele serviço. Depois de muito tempo ele fecha e aí sim desliga de uma vez. Tá? É importante vocês saberem isso daí. Um outro item interessante é que, não sei se vocês perceberam, quando eu desliguei, mostrou todos os programas que estavam sendo encerrados. Quando eu ligo, não mostrou. Tá? Mas quando eu ligo, acontece a mesma coisa, pessoal. É que o CentOS 6, né, por padrão, o 6 e o 7 também, por padrão, ele não exibe mesmo os serviços que estão sendo iniciados durante o boot. Você tem que pressionar na hora do boot a tecla F1 para ele exibir. Senão ele fica exibindo uma tela de progresso, uma faixa de progresso, né, azul, que aquilo lá não quer dizer nada e não ajuda ninguém em nada. Então vamos reiniciar mais uma vez para vocês verem a demonstração disso. Agora eu vou usar um outro comando desses que está aqui no slide, tá vendo? Eu vou usar o init. Vocês lembram que eu expliquei que tinha o init 6 que reinicia e o init 0 que desliga? Vamos usar o init 6, eu quero reiniciar. Está reiniciando, ó, desativando tudo. E reiniciou. Olha a faixa azul que eu havia comentado. Aqui. É uma faixa azul, ó, lá embaixo. Ó, essa faixa aqui, ó. É uma faixa azul, que tem um branquinho aqui que está carregando, tá vendo? Isso daqui não ajuda ninguém a nada. Muitas vezes você manda reiniciar uma máquina e a máquina não volta. Mas por que ela não volta? Porque, como eu havia explicado, na hora de encerrar todos os programas, algum travou. E às vezes, quando ela encerra todos os programas e reinicia, quando ela vai subi-los, ela também trava. E você precisa saber onde que aconteceu o travamento para você fazer um troubleshooting depois. Então, é muito importante você saber se livrar dessa telinha chata, dessa barrinha azul chata aí, essa barrinha azul que depois vai ficando branca, que não ajuda ninguém, tá? Então eu vou reiniciar de novo, agora dessa vez com shutdown. Tanto faz, né, o qual eu for usar. Olha só. Muito bem. Olha a barrinha. O que eu vou fazer? F1. Barrinha sumiu e ó, ele está iniciando o serviço do UDEV. Ó, tem um monte de OK aí, ó. Vamos ver se algum vai falhar. Ó, falhou. O serviço do Kadamp falhou, só que ele não trava a máquina. Entendeu? Ele falhou porque a nossa instalação é instalação padrão e o Kadamp não vem configurado por default, tá? Depois vocês vão aprender mais pra frente que é a Kadamp também. Muito bem. Tá? Então, pessoal, desligamento e inicialização é isso. Como é que eu faço para eu ver há quanto tempo que a minha máquina tá no ar, né? Muitas vezes você quer saber quando que aconteceu o último reboot, a última reinicialização daquela máquina. Aí é muito simples, você dá um comando uptime que vocês vão ver que essa máquina ela está no ar há 0 minutos. Por que ela está no ar há 0 minutos? Porque eu acabei de reiniciar. Daqui a pouco esse 0 vai ficar 1 minuto aqui. Eu já vi servidores que eles estavam há anos no ar. Né? Eu já vi servidor que estava mais de 3 anos no ar. O uptime estava de 1.400, 1.500 dias. Bastante difícil isso, tá bom, pessoal? E no caso, essa máquina, como uma máquina de teste, né? Estou reiniciando toda hora. Acabei de reiniciar a última vez. Quanto tempo faz? Faz 1 minuto. Aí, ó.
Faz 1 minuto. Esse comando uptime é muito bom por causa de outras coisas também, tá, pessoal? Mas por enquanto o escopo da aula atual é só a gente falar sobre o tempo em que a máquina estava no ar, que aí está dizendo que ela está up há 1 minuto. Daqui a pouco vai dizer que está up há 2. Tá? Agora, Shell Bash. A gente chegou num capítulo, pessoal, que é muito, muito, muito importante, tá, pessoal? Vocês vão usar isso daqui. Quando vocês pensarem em Linux, vocês vão esbarrar nos conceitos que os próximos slides vão lhes apresentar. Tá, pessoal? Primeiramente, pessoal, o que é Shell? Shell, ele é o meu interpretador de comandos, tá, pessoal? Então, toda vez que eu digito um comando e eu dou Enter, eu estou falando com o hardware, mas na verdade não estou falando diretamente com o hardware, né? Na verdade falando com o kernel, perdão. Só que na verdade não estou falando diretamente com o kernel. Vocês lembram daquela questão de sistemas operacionais em camadas? O Shell, pessoal, ele é a entidade, né, que ele pega os comandos que a gente digita e passa para o kernel. Porque o kernel ele conversa numa linguagem muito, 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 muito técnica. Usuários e os seres humanos comuns se matariam para passar as chamadas de sistema mais básicas para o kernel, né? Seria uma coisa inviável para uso. Então, o que o Shell é? O Shell ele é um tradutor, ele é um interpretador de comandos, né? Você digita um comando, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um comando aqui, pessoal. Vou dar um exemplo, tá? O comando set, tá? Ele exibiu variáveis de ambiente. Não importa o que é isso agora, tá, pessoal? Só quero que vocês entendam uma coisa. O kernel, ele é o sistema operacional, vamos chamar assim, né? O sistema operacional, ele não sabe o que é set. Quando você edita o comando set, ele fala assim, ué, mas o que é set? Por que você está falando isso daí para mim? Set? O que é set? Quem sabe o que é set é o meu tradutor, tá? É a mesma coisa quando vocês estão conversando com um japonês, né? E você fala assim para ele, oh, faz um favor, me dá um copo d'água. Aí ele vai lá e te pega um copo d'água. Mas por que ele te deu um copo d'água? Porque tem um tradutor no meio. Tem uma pessoa que fala português e japonês, né? Você fala pro tradutor, me dá um copo d'água, e ele fala pro japonês, me dá um copo d'água. Aí o japonês vai lá, quer dizer, o Roger que é um copo d'água, né? Aí o japonês vai lá e me dá o copo d'água, né? Então, basicamente é isso. O Shell é um cara que fica no meio do caminho entre eu e o sistema operacional. Quando eu digito um comando, o sistema operacional não sabe o que significa isso. O Shell sabe. Quando eu digitei set, e o que eu quis do sistema operacional? Eu falei assim, Linux, por favor, me dá a lista de variáveis. O Linux, ele não sabe que eu pedi a lista de variáveis, né? O que ele sabe é que eu falei set, ele não sabe o que é set. Set, mas o que é set? O Shell entendeu, ele está querendo saber a lista de variáveis. Então, ele pega essa instrução set, né, entende o que você está querendo dizer e age de acordo, tá bom, pessoal? Então, todo comando que você digita, ele passa de uma forma ou outra, ele passa pelo bash, tá? Existem alguns comandos, pessoal, que eles são built-in. O que é um comando built-in? Ele já está dentro do próprio shell, que no nosso caso aqui, o nosso shell é o bash, tá? Já vou entrar em detalhes disso daí. Alguns comandos eles não são built-in do bash, ou seja, eles não estão dentro do bash. Eles possuem um binário apartado, tá? Só que o nosso shell, ele entende, né? Ele tem uma série de regras que ele entende que quando você digita um comando, né? Por mais que esse comando, né, ele não seja uma instrução built-in dele, ele sabe onde procurar esse comando, ele sabe onde executar. Então ele não deixa de ser um cara intermediário que vai fazer essa tradução pra gente também, mesmo o comando não sendo built-in, tá? E aí, pessoal, olha só, a gente tem aqui alguns exemplos de shell. No passado, o shell mais popular para Linux ele foi o SH, Shell SH, tá bom? É esse segundo da lista que vocês estão vendo aí. Hoje em dia, o shell mais popular ele é o Bash, tá bom, pessoal? Esse é o shell mais popular para Linux. Para sistemas Unix, como um sistema operacional AIX da IBM, HPUX da HP, né? Enfim, a maioria dos sistemas Unix eles usam o shell KSH, tá, pessoal? O shell bash é mais usado para Linux, o SH
ele já foi mais usado para Linux e foi, né, substituído pelo Bash, e o KSH é mais usado para ambientes Unix. Esses demais shells que vocês estão vendo aí, o CSH, o TCSH, o ZSH e etc., e existem outros shells também, eles estão aí mais para fins didáticos e para vocês saberem que eles existem também, tá? Mas eles não são muito usados. Eles são usados mais para fins específicos, né? Eu vou dar um exemplo aí do CSH. Esse shell, ele é um shell cujos comandos que ele entende, que ele interpreta, são muito baseados na linguagem C, né? O TCSH, ele é como se fosse uma evolução do CSH. Então, você tem aí vários comandos, né? Vários shells, melhor dizendo, que eles fazem esse serviço de interpretação de comandos, né? E os mais relevantes para nós são esses três primeiros, que é o Bash, o SH e o KSH. 100% do próximo curso que vocês vão ver 100% das próximas aulas desse curso que a gente está tendo, que vocês ainda vão ver, 100% dos comandos eles estão baseados em Bash, né? Que Linux é Bash. Não que eu não possa usar o KSH ou o SH também, eu posso usar o shell que eu tiver, mas o shell padrão é o Bash, e entre usuários Linux é o Bash que manda, é o Bash que faz tudo, é o Bash que é o principal shell para a maioria das atividades, tá, pessoal? As pessoas usam os outros shells apenas em atividades muito específicas, tá? Então, assim, o shell, quando você está digitando as coisas nele, né, ele tem alguns recursos básicos que são regras que ele utiliza para interpretar comandos, tá? Então, pessoal, o que a gente tem aí? Olha só, pulando linha sem pular linha, ponto e vírgula. O que isso daí significa, né? Para que serve esse ponto e vírgula aí dentro desse contexto de recursos básicos do shell, tá? Basicamente, de uma forma bem resumida, ele significa que você consegue digitar vários comandos, né, quantos comandos você quiser, sem você precisar teclar Enter entre eles, tá? Deixa eu vir aqui para mostrar isso daí melhor para vocês. Olha só. Eu vou digitar aqui um comando ls. Vocês já sabem que para eu executar esse comando eu preciso pressionar Enter, tá? Isso daí vai me gerar como se fosse uma quebra de linha, se fosse um texto corrido, né? Aqui, ó. Só que eu executo o comando, né? Muitas vezes a gente precisa digitar mais de um comando na mesma linha, né? E você precisa que haja uma instrução de execução de comando entre os comandos que você vai digitar. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem até esse exemplo mais para frente no slide, acho que no slide seguinte, né? Mas enfim, já me adiantando, ls, né? Ifconfig, um outro comando, né? pwd. Então, o que acontece, pessoal? Vocês sabem que para eu executar o ls, que é o primeiro comando desses que eu digitei, eu precisaria pressionar Enter, não precisaria? Pois é. Para cada um desses comandos eu precisaria pressionar Enter, tá? Por que eu coloquei lá pulando linha sem de fato pular linha? Porque eu não estou pressionando Enter, mas mesmo assim existe a instrução para eu executar o comando depois que eu digitei o mesmo, né? Quando eu dar Enter aqui, ele vai executar todos um a um. Olha só. Ele executou o comando ls, ele executou o comando ifconfig e ele executou o comando pwd. Né? Existem algumas situações que você prefere digitar vários comandos, todos eles na mesma linha, dar enter e executar tudo de uma vez. Ok? Agora, isso daqui é o contrário, né? Não pular linha, pulando linha, tá? Eu usei essa estratégia de linguagem aí, pessoal, mas de uma forma bem resumida, vocês podem entender que o ponto e vírgula ele significa isso que eu acabei de explicar, né? Que você separar comandos, né? Para você colocar uma instrução de execução de comando entre comandos na mesma linha, né? E o não pular linha, pulando linha, o que isso daí significa, né? Significa o seguinte: vamos supor que você digitou um comando ls, né? Um exemplo, pode ser um comando qualquer,
E por algum motivo, né, não vamos estudar aqui qual motivo seria esse, o contexto, né, para nós não nos cabe agora, você gostaria de dar um Enter aqui, você gostaria de passar para a linha de baixo. Né? Só que você não quer executar o ls, você quer passar para a linha de baixo sem executar o ls. Tá? Mas mesmo você não querendo executar o ls, de repente você quer digitar mais comandos e depois executá-los todos de uma vez. O que você poderia fazer? Você poderia digitar uma barra invertida aqui, que é a barra invertida que está lá no slide que eu falei para vocês, né? Você dá Enter, olha o que aconteceu. Você não executou o ls. O que o Shell está entendendo? O Shell está entendendo que você continua a digitar aquela linha onde você digitou ls. Tá? Então aqui eu poderia digitar um outro comando, por exemplo. Né? Se eu dar Enter aqui, né? Olha só o que o Shell pensou. O Shell pensou que eu executei o comando ls e o comando pwd grudados um no outro. Né? Por que eles estão grudados um no outro? Porque quando a gente coloca barra invertida e a gente faz uma quebra de linha, o Shell entende que aquela quebra de linha não aconteceu. O que está acontecendo, que você está digitando na próxima linha, na verdade, não passa da mesma linha que você estava na linha de cima. Né? Então, quando eu dei um ls, eu dei uma barra invertida e depois digitei pwd, para o Shell é como se não tivesse acontecido nada. Eu não dei barra, não dei quebra de linha, não fiz nada. É a mesma coisa de digitar isso daqui, ó. lspwd, esse comando não existe. Então, quando você dá Enter, ele dá que o comando não foi encontrado. Né? Por que vocês vão precisar fazer isso daí? Né? É muito comum, quando vocês forem trabalhar com Shell Script, né, vocês precisarem de um recurso como esse, porque imagina o seguinte contexto. Imagina que vocês têm um comando muito longo, né, que vocês vão querer colocar num arquivo de texto, né, que seria um shell script. O comando ele tem vários parâmetros, comando 1, aí você coloca várias flags, ele tem várias opções, né? Enfim, vamos dizer que é um comando muito longo. O que as pessoas gostam de fazer? As pessoas gostam de colocar uma barra invertida aqui, elas dão um Enter, né? No caso elas até preferem colocar um espaço aqui por uma questão de organização, né? Elas dão um Enter e aí depois começa. Olha só, comando 1, uma flag aqui com a opção dela, outra flag aqui com a opção dela, e outra flag aqui com a opção dela. Isso daqui é só um exemplo, tá bom, pessoal? E aí o que acontece? Quando você dá Enter aqui, você vai executar tudo isso como se fosse uma linha só, entendeu? Observe o seguinte, eu coloquei um espaço, tá vendo a primeira linha que eu digitei, comando 1? Eu coloquei um espaço entre o 1 e o barra, né? Que é para ele entender que tem um espaço aí. Se eu colocasse o barra direto, ia acontecer aquilo que aconteceu no exemplo de cima. Esse menos H, que ele vem na segunda linha, ele ia ficar grudado no 1, né? Enfim, isso daí é um uso muito comum para você quebrar um comando muito longo que você teria que dar numa linha em várias linhas para você visualizar ele melhor. Tá? O Shell ele dá esse recurso para a gente. Agora, pessoal, o que são exit codes? Vocês podem ver que é o próximo item aí que eu quero abordar. Tá? Exit codes. Não. Aqui no próximo slide a gente viu que existe aí uma explicação um pouco mais detalhada a respeito dessa coisa de quebra de linha sem pular linha no shell, né, que seria o caractere ponto e vírgula, né, que ele serve para simular o pressionamento da tecla Enter, que causaria a execução de um comando no início da linha seguinte no shell sem que de fato pressionemos o Enter. Né? Então a gente tem um comando aí de exemplo que eu havia digitado. A gente também tem a questão de você pular a linha visualmente, mas sem o efeito do pressionamento do Enter, né? E aí a gente tem o próximo item, que são os exit codes. O
que é um exit code, pessoal? Exit code, né, como você pode traduzir de forma literal aí, seria código de saída, né? Cada um chama de um jeito. Tem gente que chama de exit code, tem gente que chama de código de saída, tem gente que chama de código de retorno, tá? O que importa aqui é para que ele serve, o que ele é, tá, pessoal? Eu vou entrar aqui num conceito importante, que é bom vocês terem isso daí bem em mente para as próximas aulas. Todas as vezes que você digita um comando qualquer, ls, pwd, enfim, qualquer comando, internamente, por debaixo do pano, o shell ele entende que aquela execução de comando gerou um código de retorno, tá bom? O que é um código de retorno? É um código que ele diz se o comando foi executado com sucesso ou não, tá, pessoal? Você não vê esse código de retorno toda vez que você digita um comando e dá enter, tá? Você não vê o código de retorno. Esse código de retorno ele fica implícito. O shell sabe que ele existe. Essa informação está em memória RAM, tá? Mas ele não aparece na tela, ele não aparece na linha de comando. E todas as vezes que você executa um comando, qualquer comando, você tem um exit code atrelado à execução daquele comando, pessoal. Isso daí é sagrado vocês saberem disso, tá? Lembrem-se que sempre vai existir um exit code depois que vocês executarem qualquer comando, qualquer programa, qualquer shell script, tá, pessoal? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou executar um comando qualquer aqui, o famoso ls que vocês já estão tão acostumados. ls. Qual que é o exit code dele? Eu posso verificar o exit code dessa execução, não é o exit code do comando ls, pessoal, é da execução que eu fiz, tá? Não confunda as duas coisas. O exit code eu posso verificar dessa forma aqui, ó. Isso daqui não passa de ser não passa de uma variável de ambiente também, tá, pessoal? $ponto de interrogação. Isso é uma variável que ela vai me dizer qual é o exit code do último comando que eu executei. Atenção, não, essa variável ela é atualizada o tempo todo. Toda vez que você digita qualquer coisa no shell e dá enter, isso daqui é atualizado. Isso daqui armazena o exit code do último comando que eu executei. Se eu executar um outro comando daqui na sequência, esse exit code já se perdeu, tá bom, pessoal? Então eu vou dar um echo $interrogação. Olha só, ele me deu 0. Então significa que o exit code da execução do último comando que eu dei, que no caso era aquele ls, é 0, tá? O que significa o exit code 0? Tá? Eu tenho uma relação aqui, ó. Código 0. O que código 0 significa? Nenhum erro. Execução terminou ok, tá bom? Nessa coluna aqui, a gente tem um exemplo do que provocaria aquele exit code, né? Aqui ele falou echo. Se a gente digitar só echo, né? Ó, echo. Só digitei echo, só isso. Agora eu vou digitar o echo e $interrogação, né? Esse echo $interrogação não tem nada a ver com o último echo. É que, por coincidência, o echo $interrogação é para mostrar o exit code da minha última execução. Aí ele deu 0, tá? Agora, tenham em mente o seguinte, pessoal. Toda vez, como vocês viram, né, que o exit code 0 significa que o comando terminou com sucesso, ele foi executado com sucesso. Todas as vezes que eu executar um comando com sucesso, o código de retorno vai ser 0. Qualquer coisa diferente do 0 tem alguma coisa errada, né? Então vocês podem dividir aí na mente de vocês exit code entre dois mundos, 0 e diferente de 0. 0 está tudo lindo, o comando foi executado com sucesso, e qualquer outro número significa que aquele comando deu errado de alguma forma. Então não fiquem preocupados com essa tabela gigante que vocês estão vendo aí. Puxa, mas eu vou ter que decorar esses exit codes todos. Nossa senhora, eu vou ter que saber o que é o 1, o que é o 2, o que é o 126, 130. Não, pessoal, não precisa decorar. Apenas saibam que qualquer coisa diferente de 0 é que deu problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou digitar um comando agora que, né, sabidamente vai dar erro. O comando chama casa da Lulu. Vocês conhecem esse comando aqui? Nem eu, porque esse comando não existe, pessoal. Tá? Eu vou apertar Enter. Olha o que o shell me respondeu. O shell me disse que esse comando não foi encontrado. Ele não sabe quem é a casa da Lulu, nem o shell, tá? Quanto mais o sistema operacional, né?
Então, assim, não existe Casa da Lulu, ele não conhece, ele não sabe o que é isso, tá? Agora eu vou dar uma olhada no meu exit code. Será que vai ser 0? Eu dei um comando que ele foi... Vocês acham que o shell achar que um comando não foi encontrado, ele retornou com sucesso? Não, não retornou não. Olha o exit code dele, é diferente de 0, tá? Eu posso, com comandos que existem, isso daqui é só um exemplo de um comando que não existe, tá, pessoal? Eu posso, com comandos que existem, também provocar um exit code diferente de 0. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um ls menos um parâmetro aqui, um parâmetro que não existe, menos K maiúsculo. Eu não sei se existe essa flag, mas vamos ver. Ó, opção inválida. Eu digitei um comando ok, é o ls, mas eu digitei uma flag que não existe, ls menos K maiúsculo. Não existe essa flag para o menos s. Vamos ver o exit code dele? Exit code 2. Tá vendo, pessoal? Enfim, é diferente de 0. Eu vou dar um ls e vou passar o nome de um arquivo. Arquivo da lulu.mp3. É um arquivo que não existe, pessoal. Desculpa, eu digitei errado aqui. Pronto. É um arquivo que não existe. Eu vou dar um ls para eu listar. Vou até dar um ls-l. Eu vou dar um ls-l para listar as informações desse arquivo aqui. Mas esse arquivo não existe. Impossível acessar arquivo da lulu.mp3. Arquivo não encontrado. Vamos ver o exit code. 2, tá vendo? Então, tenha em mente isso, pessoal. Vocês digitaram um comando que deu alguma coisa errada no comando, qualquer coisa errada. Exit code diferente de 0. Ah, o meu comando terminou ok. Exit code vai ser 0, tá bom? Decorem isso. Para fins de curiosidade, se vocês forem muito detalhistas, podem dar um pause no vídeo e podem estudar os significados de todos esses exit codes, tá bom? Olha lá, né, ele vai significar que é um erro genérico, tá? Como vocês podem ver aí, a maioria dos erros comuns na execução. É um erro genérico. 2, erro de uso em alguma built-in do shell, ou seja, você executou algum comando intrínseco ao shell e deu erro, né? 126, você tentou executar um comando que não tem permissão de execução. Olha, 127, lembra que deu 127 comigo? Comando não encontrado. Por exemplo, você digitou um comando que não existe. Olha aqui, ó, o que ele digitou aqui. Ó. Echo com 3 U's. Não existe esse comando, tá vendo? 128, parâmetro para o exit não é decimal. E assim por diante, pessoal. A gente tem aí várias possibilidades de exit code, tá? E assim, mesmo que eu digite, vocês estão vendo que eu estou vendo as exit codes digitando eco dólar interrogação, né? Mesmo que eu não digite eco dólar interrogação, pessoal, eu não gerei essa exit code digitando eco dólar interrogação. Entendam isso, pessoal. O que eu fiz foi exibir algo que já existe. Eu dei um comando que ele deu erro, ele já tem exit code dele. Ah, lembra aqui, ó, no caso aqui está falando que exit code é 2. Aqui, ó. Ó, exit code 2, tá vendo? Mesmo que eu não digitasse eco dólar interrogação, essa exit code ia ser 2 do mesmo jeito. Isso daí é algo que já aconteceu. Eu só exibi qual era a exit code, tá bom? Se eu digitei um comando que deu sucesso, a exit code dele já é 0, mesmo que eu não queira saber. A exit code dele já é 0, tá? Então todo comando ele gera uma exit code. Por debaixo do pano, mesmo que você não saiba, ele gerou uma exit code. Então lembrem-se disso. Por que eu expliquei o que é uma exit code, pessoal? É muito simples. É porque, se vocês verem agora, o próximo item é muito importante eu saber sobre exit codes, tá? Existem alguns verificadores, que são esses que vocês estão vendo agora, que são o e-comercial e o pipe, só que eles, você tem que escrever eles 2 vezes para caracterizar isso daí que a gente está falando agora. E-comercial e pipe, tá? O que significam essas duas coisas quando você digita ele no shell? Né? O que isso daí tem a ver com esse exit code? O e-comercial 2 vezes, né, ele serve para o seguinte: ele executa um valor à direita do verificador, ou seja, à direita dele, né, apenas se o comando à esquerda retornou com sucesso na execução, ou seja, se ele teve exit code 0. O pipe ele vai seguir, que são esses 2 pauzinhos aí, né? Ele vai significar o contrário.
ele vai executar o valor à direita do verificador apenas se o comando à esquerda não foi executado com sucesso, ou seja, ele terminou com o exit code diferente de 0, deu qualquer erro nele, não importa qual é, ele não vai executar, ou perdão, ele vai executar o comando que tiver à direita dele. Como é que eu faço para decorar isso daí, pessoal? Tem aí uma técnica que eu bolei. 2 S-comerciais, sucesso no comando anterior. Agora, 2 pauzinhos, né, 2 pipes, falha no comando anterior. Observem que a palavra sucesso do sucesso no comando anterior, os 2 S's da palavra sucesso lembram, não estou dizendo que parece, né? Parece, né? Mas não estou dizendo que é idêntico, né? Mas lembra vagamente 2 S's. E-comercial lembra, né, vagamente 2 S's. Da mesma forma, falha no comando anterior, ele tem os pauzinhos lá, só que ele tá, um pauzinho é do L e outro pauzinho é do H sem a perninha do H. Olha lá. Então vocês podem pensar, vocês podem usar isso daí para decorar. Tá bom, pessoal? Vamos demonstrar aqui isso daqui, esses comandos aqui, essas formas de execução, né? Da seguinte forma. Olha só o que eu vou digitar, pessoal. Eu vou digitar aqui o comando ls, tá? E vou digitar o verificador e-comercial, né? E depois eu vou digitar o comando echo teste. Antes de mais nada, eu sei que eu não expliquei ainda para vocês, mas o comando echo serve para você imprimir uma string na tela. Então eu vou digitar echo Roger. Opa, perdão. Echo Roger. Ó, ele mostrou Roger lá embaixo, ó. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Echo Roger, ele mostrou Roger. Echo Lulu. Olha lá, mostrou Lulu, tá? Isso daqui gerou um exit code 0, pessoal. Deu algum erro? Não, eu mandei ele mostrar alguma coisa e ele mostrou, ó. Tá vendo? São só exemplos, tá, pessoal? ls. Tá? ls, vou dar um e-comercial 2 vezes, vou digitar echo foi. Então, de acordo com a regra que tem no slide, pessoal, esse verificador ele vai executar o rapaz, né, o comando que estiver à direita dele, à direita, apenas se quem está à esquerda foi executado com sucesso. Como é que o shell bash sabe se um comando foi executado com sucesso ou não? Pelo exit code dele, né? Então, o que ele vai executar aqui? Ele vai executar o ls e pessoal, se esse comando for executado com sucesso, ele vai executar também o echo foi. Vamos dar um enter para ver o que acontece? Olha lá que interessante. Olha lá. ls, né, ele executou o comando ls, ele exibiu os arquivos, tá vendo aí? Os arquivos que no diretório atual. E essa execução aconteceu com sucesso, ele teve exit code 0, portanto, ele executou depois o echo foi. Olha lá o echo foi aqui, ó. Ele escreveu foi. Tá bom, pessoal? Agora vamos executar o mesmo comando, só que vamos digitar o pipe. Olha o que acontece. Cadê o foi? Ele não executou. Por que ele não executou, pessoal? O ls ele foi executado com sucesso, tá vendo? Tanto é que vocês estão vendo os arquivos aí. E o pipe ele executa o cara da direita apenas se o comando anterior, ou seja, o cara da esquerda, foi executado com falha. Não é o que aconteceu, tá vendo? Agora, pessoal, vamos usar o pipe e vamos fazer ele executar o segundo comando. Como é que faz? Eu vou digitar aqui o comando nhonhó. Comando nhonhó. Se esse comando for executado com falha, aí ele executa pwd. Pwd é um comando que imprime o diretório onde eu estou, tá, pessoal? Vocês já devem saber disso, né? Eu ainda não cheguei na aula que eu vou explicar muitos comandos de uma forma detalhada, mas enfim. Pessoal, o cara que está à esquerda, ele vai ser executado com sucesso? Vocês conhecem um comando nhonhó? Não existe. E eu duvido que algum dia alguém crie um comando tão louco como esse, né?
nhonhó. Quando eu dar Enter no nhonhó, ele não vai ser executado com sucesso. Vai dizer que comando não encontrado, esse comando não existe, tá? E aí o pipe, o que ele diz? Se o comando anterior falhar, ele executa o cara da direita. Então vamos dar um Enter. Aí, ó, o nhonhó deu erro. E aí, como ele deu erro, o cara da direita foi executado, tá bom? Então é importante vocês saberem disso, pessoal. Porque às vezes vocês querem executar um comando apenas se o outro deu errado. Ou o contrário, vocês querem executar um comando apenas se o outro deu certo. E aí, pessoal, olha só, você pode fazer uso de parênteses para vocês combinar os comandos, né? Então você tem comando 1, né? Se o comando 1 for executado com sucesso, executa o comando 2, tá? Se tudo isso resultar numa combinação que devolver um exit code diferente de 0, ou seja, você teve uma falha, executa o comando 3. Olha lá, uma outra combinação também, ó. Comando 1, pipe, comando 2. Né? Como tem um parênteses nesses dois comandos aí, isso tudo vai produzir um exit code só, tá? E aí esse exit code vai ser comparado com o exit code do comando 3 e o comando 4, né? E se por um acaso o exit code da direita for 0, perdão, da esquerda for 0, da direita vai ser executado, se não, não. E aí você também tem, olha, comando 1, pipe, comando 2, né? Isso tudo tem em parênteses. Depois tem dois ex-comerciais com comando 3 e tudo isso que eu acabei de falar tem em parênteses e depois um pipe comando 4, né? Então, existe muitas formas de você personalizar essa separação, né, entre um comando executar, o outro comando não executar ou vice-versa, né, usando o recurso dos parênteses. Tá? Um outro recurso muito interessante do Shell é o uso de alias. O que é um alias? Vocês podem entender o alias como se ele fosse um apelido, tá, pessoal? O alias é uma espécie de apelido que a gente dá para um comando, né? Se a gente para a gente criar um alias, a gente pode colocar alias apelido, né, é igual a comando. Vamos ver como é que cria um alias? Vocês lembram que eu falei daquele comando nhonhó, que eu achei ele muito feio? Vamos criar um alias para um comando que existe, só que o nome desse alias é sem nhonhó? Olha só, alias, eu tenho que digitar um nome alias, tá bom? Nhonhó, que é um nome que eu inventei, igual a ls. Dei Enter. Olha o que acontece quando eu digitar nhonhó. Ele executou o ls. Então, o alias é isso, pessoal, é um apelido que você dá para um comando. Eu posso inventar o apelido que eu quiser para o comando que eu quiser. Eu posso digitar um alias para um comando assim complexo, que tem espaço, que tem flag, só que eu tenho que colocar com aspas, tá? Então, ls-lha. Só que não vai ser nhonhó, vai ser nhenhê. Nhenhê. Aí, ó. Agora eu vou executar um nhenhê. Olha, ele executou o ls-h, tá? Apesar do fundo de brincadeira que eu coloquei aqui nesse tópico, pessoal, isso daí é um recurso muito útil, tá? Muitas vezes você tem um comando muito grande que você não aguenta mais digitar ele, você tem que digitar ele muitas vezes durante o seu dia. O que você faz? Você simplesmente cria um alias para ele bem pequenininho. Ah, eu quero executar aquele comando monstruoso. Digita o alias. Nhenhê, pum. Pronto, executou. Olha que fácil, tá? Esse alias, toda vez que você desloga e loga, ele é perdido, tá, pessoal? Então, se vocês reiniciarem a máquina, deslogarem e logarem, depois vocês vão ter que recriar esse alias, tá? Vocês vão ter que digitar alias, nome do alias, né, que, sei lá, nhenhé igual a e o comando que você quer. A não ser que vocês configurem, né, num arquivo de configuração específico lá do Shell, que vocês vão ver mais para frente sobre esse arquivo, né? Enfim, a não ser que vocês configurem nesse arquivo de configuração para o alias ser permanente. Daí você pode criar o alias que você quiser, ele vai ser permanente. Se você só digitar alias, vocês vão ver uma lista de todos os alias que existem atualmente, tá? Eu vou dar Enter aqui, olha só. Observem que existem muitos alias, tá? Olha lá os alias que eu criei agora, o nhenhé e o nhonhó, tá vendo?
Eles estão aí no meio. Esses outros alias que vocês estão vendo aí, pessoal, eles são alias padrões do sistema operacional que por um acaso já existem. Vocês podem ver, inclusive, que tem um alias chamado LL, que ele chama o ls-l com opção color igual a alto. Né? Se você digitar LL, você digitou tudo aquilo lá. Entendeu? Como é que remove um alias, pessoal? É só você colocar um N na frente. Quem entende de inglês sabe que esse um N aqui é alguma coisa no sentido de você desfazer a ação de um verbo, né? Habilitar é able, enable é desabilitar e por aí vai. Alias é você fazer um alias, né? Você dá um apelido para um comando. Unalias, então seria o quê? Seria você matar aquele alias, você desfazer aquele alias, tá? Então, eu vou fazer um unalias. Nhonhó. Olha só. Agora não tem mais o nhonhó. Eu vou digitar o nhonhó. Ó, o nhonhó. Comando não encontrado. Não tem mais alias nhonhó. Tá bom? E se eu quiser remover todos os alias, todo mundo, quero ser ignorante, não quero mais alias no meu sistema. Unalias menos A. Não vou fazer isso. Só vou remover o outro nhenhê aqui. Nhenhê. Pronto. Aqui, pessoal, vocês vão ver que existem alguns alias que já estão no sistema operacional do padrão desde o momento da instalação, né? E muito importante também, que está falando nesse slide, talvez vocês já tenham até reparado nisso. Quando você digita eles e você vê esses alias padrão aqui, vocês vão observar que alguns alias eles já remetem ao nome de um comando que já existe. Por exemplo, tem um alias chamado ls. O que o ls faz? O ls ele chama a opção "color alto". Quando você digita ls, tá vendo que tem algumas coisas que vêm coloridas, pessoal? Por exemplo, essa pasta exemplos que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Algumas coisas já vêm colorida, tá? Por que vocês veem que essa pasta veio colorida? Muito simples, porque quando você digita ls, na verdade você está digitando ls menos color igual a alto. Você não sabe que você está digitando isso porque tem um alias com esse nome. Tem um alias chamado ls que chama o ls menos color igual a alto. É um nome de um comando que já existe, né? Que o nome do alias é um nome de um comando que já existe, mais uma flag importante, tá? Olha lá o exemplo do comando rm. Pessoal, o comando rm ele é um comando que serve para apagar arquivos, tá bom, pessoal? Então, quando vocês digitam rm em um arquivo, ele apaga o arquivo. Só que por padrão, ele não pergunta se você tem certeza que você quer apagar esse arquivo, igual o Windows faz. Ele vai lá simplesmente apaga. Tá? Isso daí é uma coisa muito perigosa, mas como é padrão aí do mundo Linux, tem que conviver com isso, né? Só que algumas distribuições, elas colocam o alias do RM, um alias chamado RM, para o valor RM-i. O que é esse "-i"? Esse "-i", ele pergunta se você tem certeza que você quer apagar aquilo, ele pede confirmação, entendeu? Tá? Então, é por isso que toda vez que você apaga um arquivo com o comando rm, ele, embora não seja o comportamento padrão do sistema operacional, mesmo que você não coloque flag nenhuma, ele pergunta se você tem certeza, que você quer apagar aquele arquivo, mesmo não sendo padrão para o sistema pro comando rm, tá bom? Porque na verdade você está chamando o alias. Aqui no slide vocês estão vendo essa tela que vocês já viram lá mesmo, né? E interessante é o seguinte, vamos supor que você quer executar o comando ls puro, você não quer acionar o alias dele. Como é que faz? Eu vou dar um unalias e vou matar o alias do comando ls para depois ter que recriar ele? Não precisa. Eu dou um /ls. Olha só, pessoal, o /ls ele executou o ls puro. Então ele ignorou o fato do ls ser um alias que chama a opção color alto, né? E simplesmente executou um ls puro, porque a gente digitou uma barra invertida antes. Então toda vez que você tem um alias, que o nome do alias já é o nome de um comando, só que você não quer chamar o valor daquele alias, você quer chamar o comando puro, coloca uma barra invertida na frente dele que o problema está resolvido, tá?
Por exemplo, RM, o comando RM. Você quer chamar o RM e não quer pedir confirmação. Coloca uma barra antes, né? Que ele não vai fazer RM-i, que é o valor desse alias, né? Olha lá. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente chamar o comando RM. Sem ser o alias, tá? Caracteres especiais. Globbing Patterns. Esse item aí, pessoal, ele causa muita estranheza, né, na maioria das pessoas. Eu não diria estranheza, talvez não seja o termo correto. As pessoas têm dificuldade de entender, pelo menos as pessoas que são mais novas, né, mais novas no mundo Linux, né, que não tem um conhecimento muito relevante ainda, ou quase nenhum. As pessoas têm muita dificuldade de aprender essa coisa de caracteres especiais, tá? Então, eu vou tentar ser o mais didático possível, mas se vocês tiverem dificuldade para vocês entenderem, não se preocupem, porque mesmo com o maior esforço didático possível, isso daqui é difícil de entender à primeira vista, tá bom, pessoal? Esse assunto aqui, ele se confunde também com um assunto muito conhecido, que são expressões regulares, tá? Tem até livro disso, né? Expressões regulares. Só que, inclusive, algumas pessoas pensam que esses caracteres especiais, né, que são os coringas, chamados de Globbing Patterns, né, eles são expressão regulares, mas na verdade eles não são, tá? Mas o que é Globbing Pattern? O que é uma expressão regular? Vamos lá. O que é um glob, né? Primeiramente, glob é um termo dado a um conjunto de funcionalidades do Bash, como está falando no slide, que provoca um casamento de caracteres coringa com padrões de texto nos nomes de arquivos, tá? Então, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, para explicar para vocês mais ou menos o que é isso tudo que eu falei, né? Muitas vezes a gente quer processar um número muito grande de arquivos, né? A gente quer manipular um número muito grande de arquivos, processar, tá? O motivo que a gente vai querer apagar, ou que a gente vai querer fazer isso, não importa agora. O que importa é que vocês tenham ciência que talvez vocês possam estar numa necessidade dessa, vocês precisem fazer uma operação num determinado número de arquivos, né? E uma operação qualquer, seja você copiar esses arquivos, seja você apagar esses arquivos, enfim. E aí você tem um número de arquivo grande, né? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você quer fazer uma operação em 5.000 arquivos dentro do mesmo diretório. Digamos que você queira apagar, tá? Você quer apagar esses arquivos. Imagina você digitar o comando para apagar, primeiramente, como eu expliquei agora há pouco, é o rm, né? Você tem 5.000 arquivos, cada um tem seu nome. Você digitaria rm, o arquivo xyz, rm, arquivo abc, rm, arquivo tal, rm, arquivo fulano, rm, arquivo ciclano. Daqui a pouco você já se cansou. E são 5.000 arquivos. Você apagou 10. Faltam 4.990. Vocês entendem, né, que isso seria um problema? É para isso que existem os padrões de casamento, né? Os Globbing Patterns, né? Os Globbing Patterns, eles constituem, né, um conjunto de funcionalidades que o Shell tem, que eles fazem o casamento de algumas expressões que vocês vão aprender agora com nomes de arquivos. Se você tem um cenário como o que eu falei, com 5.000 arquivos, e você quer apagar tudo, né, sem precisar digitar um nome de um por um, você vai usar um caractere especial, que esse caractere especial, no entendimento do Bash, por debaixo do pano, ele vai representar uma expansão. Ele vai representar que aquele caractere que você está digitando, ele não é um caractere literal, mas ele representa, esse é o termo-chave, tá? Ele representa vários nomes de arquivos, tá? Então, a gente tem aí, como vocês estão vendo no slide, os principais coringas usados para a gente realizar esse casamento de padrão com os textos, né? A gente tem um asterisco, a gente tem um ponto de interrogação, a gente tem as chaves, a gente tem os colchetes e a gente tem um ponto de exclamação. Esses são os principais, tá, pessoal? Existem mais aí, mas com esses daqui vocês já vão se virar bastante aí na maioria das tarefas do dia a dia.
Tá? Eu sei que é um pouco difícil vocês tentarem entender isso daí a princípio só com essa explicação que eu dei, é uma explicação pesada mesmo, reconheço, mas vocês vão entender um pouco agora na prática, tá? Eu vou dar um ls aqui, observem que eu tenho a pasta exemplos, eu já deixei ela preparada aqui. Eu vou dar um ls aqui dentro dessa pasta. Observem, pessoal, quantos arquivos eu tenho? Eu tenho 7 arquivos, tá? Os arquivos eles se chamam arq1.txt, arq2.txt, arq3.txt, arq4 e até o 7, tá? Vamos supor que eu queira apagar todos esses arquivos. Eu quero fazer uma operação qualquer com esses arquivos. Apagar, copiá-los para algum lugar, exibir conteúdo, não sei, tá? Não sei, pessoal. Mas eu quero fazer uma operação, uma determinada operação, seja ela qual for, com todos esses arquivos. Eu tenho 7 arquivos. Vai ser cansativo? Vai, mas pelo menos dá para fazer. Se fossem 5.000 arquivos, não seria, não ia dar para fazer, não ia dar, tá? Mas vamos supor que esses 7 arquivos já é insuportavelmente chato você ter que apagar um por um. Eu quero apagar todos eles, tá? Se eu tivesse que apagar um por um, eu daria um comando RM, vocês vão ver isso em detalhes numa próxima aula, tá? Tem uma aula só de comando, pessoal. Eu coloquei um monte de comando numa aula só e estou dando um comando por um nessa aula que eu estou planejando, tá? Então não se assustem. Então vocês teriam RM, né? Arq1, né? Depois Arq2, vou colocar o nome de todos os arquivos aqui. Arq2, Arq3, enfim, assim por diante. Aí o que eu ia fazer? Né? Depois que eu digitei rm, arq1.txt, arq2.txt, arq, tralalá.txt, digitei tudo, minha linha de comando ficou enorme, eu dou enter, aí eu apago tudo. Né? Mas não é o que eu quero fazer. Vamos usar os caracteres especiais agora. Tá? Pessoal, entendam que existe um padrão aqui. Né? Todos os arquivos eles começam com arq e terminam com .txt. O que muda neles é só um número. Um chama 1, outro chama 2, outro chama 3, outro chama 4, assim por diante. Né? Olha uma coisa interessante que eu posso fazer aqui. Eu vou dar um RM, né? RM, arq, e no lugar do padrão que eu identifiquei, eu vou colocar uma chave, tá bom? 1-5. Por que 1-5? Vamos supor que eu quero apagar os 5 primeiros arquivos, arq1, arq2, arq3, arq4 e arq5. Não quero apagar o 6 e o 7, vou usar eles, tá? É só um exemplo. .txt. Então percebam, no lugar do número, eu coloquei um caractere especial, um par de caracteres especiais aqui, que eles vão representar uma lista. E aí, ó, eles vão pedir aqui, lembra aquilo que eu falei a respeito de confirmação, que por causa do alias ele está fazendo rm-i, não só rm, ele vai pedir confirmação para cada arquivo que eu for apagar, tá? Então vamos fazer ele com a barra invertida antes, tá? Pronto. Agora eu vou dar um ls. Só resta o arquivo 6 e 7. Então, observem que eu tinha um padrão, né? Eu digitei a chave, né? Chave 1-5. Então, tudo que estava naquele lugar com 1-5, eu teria pegado, né? A minha expressão ia casar com isso, tá? E vamos supor que eu quero agora, vamos supor que eu não tivesse um padrão no número de arquivos, né? Como a gente está vendo que todos começam com arq e terminam com .txt, só muda um número no meio, não é? Vamos supor que eu teria arquivos nomes completamente aleatórios. Vou até fazer uns exemplos aqui, ó. Olha só, agora eu tenho bastante arquivos aqui. Vocês estão vendo algum padrão neles? Não tem. Vou digitar RM, né? Vamos colocar a barra invertida na frente. Eu vou digitar RM, tá? Agora, olha só, pessoal.
que eu posso fazer? Asterisco. Dei um Enter. Vou dar um ls. Não tem mais nenhum arquivo aqui. Eu apaguei tudo. Então, pessoal, veja só, né? Trocando em miúdos. O que o asterisco fez? O asterisco, ele significa literalmente qualquer coisa. Ele não quer saber se existe um padrão, né? Eu poderia digitar, por exemplo, rm. Vamos supor que eu tivesse o arq1 até o arq 4 milhões. Um exemplo. Eu tenho 4 milhões de arquivos no diretório. Do arq1 até o arq 4 milhões. Né? Eu poderia fazer isso daqui, um tracinho, né? 4 milhões. Poderia, né? Mas eu não quero. Vamos supor que, tem 4 milhões, eu coloco um asterisco aqui. Pronto, ele já vai pegar tudo. Então, percebam que com o colchete a gente pode fazer lista, tá? Com o asterisco ele vai expandir para tudo, não interessa o que tem aqui entre o arc e esse ponto aqui, ó. Não interessa. O que tiver entre eles, casou com isso daqui, ele já vai excluir com o rm, tá bom? Eu também tenho um outro caractere especial que ele tem um significado parecido com o asterisco. Ele é o ponto de interrogação. Só que ponto de interrogação ele substitui um caractere apenas, tá, pessoal? Então, nesse caso, eu poderia fazer assim, para eu demonstrar o uso dele, né? Touch arc. Olha só, tenho 3 arquivos aqui. arq1.txt, arq9.txt e arqy.txt. rm, arc, né? Todos começam com arc. Tem um padrão aqui. E vamos supor que eu quero fazer eu quero usar um caractere especial aqui que pegue tudo, né? Eu não posso fazer aquela chave 1-3. Por mais que eu tenha 3 arquivos, os arquivos que eu tenho não é arq1.txt, arq2.txt e arq3.txt. arq1.txt eu até tenho, mas depois tem o arq9.txt e o arqy.txt. O que eu faço agora? Qual que é a diferença de todos eles? É só esse caractere aí, ó, onde eu vou colocar o asterisco. Tá? Agora eu vou dar um Enter. Ó. Olha só, ele apagou tudo. Viu? Um outro exemplo também que a gente pode usar seria com as chaves, né? Que é um outro caractere especial aí muito importante. Deixa eu criar mais alguns arquivos aqui. Touch ele serve para criar arquivos, como vocês já devem ter percebido. Não se preocupem com ele ainda. Poderia fazer isso daqui também, ó, demonstrando um outro caractere especial também. Arc. Ó, ponto de exclamação. 8,9.txt. Olha só, pessoal. Agora eu voltei a usar os colchetes, né? Que é para pegar um range, né? Que seria o 8 e o 9. Só que eu usei o exclamação. O que o exclamação faz? Significa que aí onde tem a lista é para ele considerar qualquer coisa que não seja, agora eu inverti, tá? Que não seja nem o 8 nem o 9. Então, ele pegou o arq1, o arqg, o arqk, o arql e o arqy. Só que ele não pegou o arq8 nem o arq9, tá bom? Enfim, isso daí foi uma pequena demonstração, né, de como que funcionam esses caracteres coringas, né, pessoal? Vocês vão poder praticar bastante aí na máquina virtual de vocês podem criar aí arquivos, né? Podem usar esse comando aí que eu usei para criar mesmo, touch, depois vocês vão entender direitinho, né, na aula de comandos o porquê dele, para que ele serve e tudo mais, tá bom, pessoal? Mas, enfim, vamos passar para o próximo item aqui. Lembrando o seguinte, né? Muitas vezes vocês vão ver as pessoas chamando esses caracteres especiais de expressões regulares. Pessoal, o Shell não trabalha com expressão regular. Mais para frente vocês vão entender o que é uma expressão regular. Ela faz coisa parecida
com o que vocês viram agora. É casamento de expressões com padrões de texto, né? Enfim, mas esse recurso, né? Esse recurso do shell chamado de glob, ele não é uma expressão regular. Tanto é que em expressões regulares vocês têm caracteres especiais muito parecidos com esses que vocês aprenderam agora, só que eles possuem outros significados nas expressões regulares, tá bom, pessoal? Eu recomendo que vocês pratiquem, tá? Aí na máquina virtual de vocês, criando arquivos, removendo, para que serve a chave, para que serve o colchete, né? Que vocês já deram vocês já tiveram uma boa explanada, tá? Mas enfim, é importante vocês praticarem isso daí, tá bom? A gente está quase no final aqui. Tem um recurso muito importante que eu gostaria de ensinar para vocês também, que é o subshell. Né? O que é o subshell? Né? A gente vê aí a explicação aí do slide, está dizendo que é possível fazer com que o bash execute internamente um comando para depois capturar sua saída e usá-la na chamada de um outro comando. Né? Puxa, mas o que significa isso? Vamos ver lá na máquina virtual. Pessoal, vou executar um comando aqui, ls. Observem que ele tem uma saída. Tá? Essa coisa de saída de comando também vai ser bem explicada em próximas aulas. Enfim, esse comando ele tem uma saída. Tá? Vamos fazer aí, provocar um outro comando que tenha uma outra saída? Echo Lulu. Qual vai ser a saída desse comando? Vai imprimir Lulu lá embaixo, só isso. Aí, ó, Lulu. Tá? Então, o que é um subshell, né, da forma como está abordada lá no slide? Né? Se eu digitar echo, um exemplo, tá? Echo barra USR, o que vai imprimir lá embaixo? Barra USR, tá? E se eu digitar um ls, e vou digitar isso daqui, ó, que vai caracterizar uma subshell, echo barra USR. Olha o que aconteceu, pessoal. Vocês conseguem entender o que aconteceu? Olha lá. O echo Lulu, ele imprimiu Lulu, não imprimiu? Perfeito. Quando você dá um ls em um diretório, você lista os diretórios e arquivos que estão dentro daquele diretório. Até aí tudo bem. Mesmo eu vou fazer aqui, ó, da ls barra usr, tá vendo? Tá. O que o ls recebeu? Ele recebeu uma subshell, pessoal. Olha lá. Aqui, ó. Ele recebeu uma subshell. Essa subshell vai fazer o quê? Tá vendo esse echo usr? Ele vai produzir o quê? O nome barra usr. É isso que ele vai produzir. E ele vai passar esse nome, né, para um shell acima, num nível acima, né, que no caso é essa linha de comando direto aqui. Então ele vai passar o barra usr para o ls. Olha só. Ele simplesmente me exibe todos os diretórios que estão dentro do usr. Tá? Vou dar um outro exemplo também, pessoal, que vocês vão ver aí. Aqui, ó. pwd. Pronto. Pessoal, o que eu fiz? Observem que a sintaxe do comando find é vocês vão entender mais para frente o que é o comando find, mas esse comando o que ele faz? Ele faz uma procura dentro de um determinado diretório que você passa para ele. Por exemplo, find barra root. Ele fez uma procura no barra root. Tá? Quando eu disse find, né, e passei uma subshell para ele pwd, o que o pwd vai devolver? Ele vai devolver o diretório onde eu estou. Qual é o diretório onde eu estou? É o barra root. Então ele vai pegar o barra root e dar para o find. Vocês entenderam aí a jogada? Ele executa um comando numa shell separada por debaixo do pano e pega a saída dessa execução e passa para o cara que está um nível acima. Que no caso, nesse caso aí é o comando find. Tá? Tá vendo, pessoal? Funcionou. Então, assim, muitas vezes vocês vão usar o recurso de subshell, tá? Tanto faz vocês usarem com crase ou da outra forma, com dólar e dessa forma aqui, ó. Dólar abre e fecha parênteses, tá?
problema é o seguinte, o problema é que muitas vezes você executa uma subshell dentro da outra. Se você executar uma subshell dentro da outra, aí já era, vocês não podem usar mais crase. Porque se vocês usarem uma subshell dentro da outra com crase, o shell ele não vai saber onde que começa e outro que termina uma subshell, né? Então, né, se vocês têm uma subshell só, podem usar tanto com crase ou dessa forma. Se vocês têm mais de uma, sendo uma dentro da outra, aí vocês usam dessa forma aqui com dólar, parênteses, né, abrindo e fechando, tá? Mais para frente, né, à medida que vocês forem se desenvolvendo, vocês vão acabar esbarrando em algumas situações que vocês vão ter que usar o subshell, tá bom? Num primeiro momento, eu acredito que não vai ser muito necessário, mas mais para frente sim, principalmente quando vocês trabalharem com shell script, tá? Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a aula 3, tá bom? Os assuntos que eu queria abordar com vocês são esses, tá? Eu vou pedir para vocês aguardarem, né, nas próximas aulas, né? A partir da aula 4, né? As próximas aulas eu não garanto que vai ser nessa sequência, tá? Mas os próximos assuntos que eu vou abordar vai ser uma aula de conceitos, tá bom? Uma lista que eu tenho de 5 conceitos que são fundamentais para você, principalmente para você que está vindo do Windows e não faz ideia de nada que existe no Linux, né? Claro que nesse momento vocês já fazem uma ideia porque vocês assistiram a aula, tá bom? E também a gente vai ter uma aula muito importante com relação à obtenção de ajuda. Vocês vão ver que existem alguns recursos no sistema operacional que ajudam a gente quando a gente está com dúvida no uso de determinada funcionalidade ou determinado comando. E uma aula que eu diria que talvez seja uma das mais importantes, pessoal. Ao longo dessas últimas 3 aulas, talvez vocês tenham percebido que eu estou usando muito comando sem dar explicação, né? Por exemplo, Roger, PWD, o que é PWD? Um exemplo, RM, o próprio RM que a gente viu muito aí, o touch, né, o mkdir. Roger, eu estou vendo você digitar alguns comandos, você não ensina o que é o comando, você só ensina o conceito que você está passando naquela hora. É porque a gente vai ter uma aula, pessoal, só com os comandos mais usados. Eu vou explicar um por um em detalhes, tá bom, pessoal? Em detalhes, né? Enfim, então as próximas 3 aulas serão desses assuntos, né? Eu vou decidir ainda qual delas eu vou ensinar primeiro, tá? E vocês vão ver aí assim que eu postar, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? A apresentação vocês viram aqui que acabou. Eu vou pedir para vocês aguardarem aí eu postar a 4ª aula, tá bom? E por enquanto vão estudando aí. Qualquer dúvida, né? Podem postar aqui alguma coisa nos comentários, seja para ajudar, para contribuir, né? Ou se vocês tiverem dúvida mesmo, esqueci de falar essa parte, né? Eu me prontifico aí a tentar, pelo menos, tirar a maioria das dúvidas que aparecerem. Não sei se vai aparecer muita dúvida, mas podem postar aí nos comentários o que vocês quiserem aí. Se esses vídeos fizerem sucesso, eu vou ter que filtrar bastante, que vai aparecer hater aí, né? Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde e até mais. Fui.